Obrigado, irmão. Irmãos amados, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos que estão conosco na noite deste dia. Agradecemos a participação dos irmãos conosco, Diácono Rui, muito obrigado pela participação, Deise Camargo, nosso irmão Hélio. Agradecemos a participação da Leda, da Viviane, Nalva Nicolau, Elisange, Adelmir Cardoso, muito obrigado, Ana Carla Gonçalves, Joacir, muito obrigado pela participação desses irmãos, Walter Santos, obrigado Walter, pela sua participação conosco. Agradecemos também, Dona Ruth está assistindo, tá? E todos os familiares aí, um abraço para todos, um abraço gostoso aí para Dona Ruth, Deus abençoe a sua vida. Irmãos, nós vamos orar nesse momento que antecede a nossa reflexão de hoje na palavra do Senhor. Vamos ler um texto lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Minha esposa também está participando aqui, assistindo. Robinho, muito obrigado. Michel e a sua família, Dona Nair, todos os familiares, muito obrigado pela participação. Tá? Vamos orar primeiramente, depois vamos ler o texto bíblico. Senhor, louvamos teu nome, te bendizemos, agradecidos pelo dia de hoje. Te bendizemos, ó Deus, porque tu és um Deus grande e temível, porque tu és o Deus verdadeiro, soberano, cheio de misericórdia, Senhor, e de graça. Te louvamos, te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome, Senhor, por tua bondade para conosco. Obrigado por esse dia que o Senhor fez, pela vida dos nossos irmãos que estão conosco na noite deste dia, os amigos, os familiares, colegas de trabalho que porventura estejam acompanhando a nossa live. Muito obrigado. Deus abençoe, Senhor. Abençoe essas pessoas. Ó Pai, muito obrigado por cada irmão que está conosco, cada família representada de nossa igreja. Muito obrigado, Senhor. Toma nas tuas mãos cada uma dessas vidas. Abençoa-nos com discernimento, com a iluminação do teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler em Atos 10, o versículo 33. 10, 33, apenas esse versículo, e ele diz assim: portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa vida e aplique a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, esse texto que nós lemos, o versículo 33, é parte de um grande contexto do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, e no capítulo 10 nós temos o chamado Pentecoste dos Gentios. Nós sabemos que a experiência do Pentecoste ela aconteceu lá no capítulo 2, e depois nós temos aqui a repetição desse evento entre os gentios, tá? E depois entre os discípulos de João. São as 3 únicas vezes em que há manifestação do Pentecoste no Novo Testamento. E aqui, no chamado Pentecoste dos Gentios, nós temos um homem, um centurião chamado Cornélio, que, diz o texto, morava em Cesareia, era um homem temente a Deus, era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Cornélio tem uma visão, um anjo lhe aparece e manda que ele mandasse emissários, que ele procurasse a Pedro,
ele vai, procura Pedro, tem um encontro com Pedro, Pedro começa a pregar para ele, tá? E o Espírito Santo então desce sobre os gentios aqui, sobre Cornélio e aqueles que estavam com ele, de maneira que neste texto em que há esse chamado Pentecoste dos gentios, nós temos com a vida deste homem algumas lições muito importantes dentro desse tema que vamos abordar, chamado Lições de uma Vida Exemplar. Cornélio, ainda antes de ter uma experiência direta com Deus, e tem nesse momento, quando acontece esse Pentecoste dos gentios, mas ele vive uma vida exemplar, seguramente era um eleito de Deus, e Deus então recebe as suas orações, e assim nós aprendemos algumas lições extremamente importantes com a vida deste homem. Que lições nós aprendemos aqui a partir do texto que lemos, levando em conta a experiência de Cornélio? Em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos que uma vida exemplar tem urgência em conhecer a Deus. Observe o texto que nós lemos, a primeira parte do versículo 33, ele nos diz assim: portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, então, Cornélio tem urgência em conhecer mais de Deus, e saber mais de Deus, em viver essa experiência mais íntima com Deus. Então, por isso esse texto traz essa orientação inicial, mostrando que nós temos um aprendizado importante aqui com a vida deste homem, este gentio, tá? Esse centurião romano, e aprendemos que uma vida exemplar tem urgência em conhecer a Deus, e Cornélio tinha essa urgência. Ele vivia uma vida já temente a Deus. O texto lá no início do capítulo 10 mostra isso, era temente a Deus com toda a sua casa, e tinha essa necessidade de Deus, essa vontade de conhecer mais a Deus, o que nós naturalmente precisamos também exercitar na nossa vida. Precisamos buscar mais de Deus, precisamos a cada dia envolver a nossa vida mais com Deus, para que nós possamos viver uma vida mais amadurecida, de mais íntima comunhão, assim como Cornélio nos ensina a partir desse texto registrado aqui por Lucas, em Atos dos Apóstolos. Uma segunda orientação que temos é que nós aprendemos que uma vida exemplar tem compromisso com a unidade. Observe que o texto, a segunda parte do texto que lemos, o versículo 33, ele vai dizer assim: estamos todos aqui. O versículo começa lá dizendo assim: portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui. Essa expressão "estamos todos aqui", ela mostra esse exemplo de vida de Cornélio e esse investimento na unidade. Ali ele não pensava só nele, ele estava pensando também na família e naqueles que eram seus amigos, e tanto que ele diz: estamos todos aqui. Ou seja, havia um significativo investimento na unidade. A unidade é fundamental para o povo de Deus. João, quando escreve lá no capítulo 17 do seu Evangelho, ele mostra que a unidade é fundamental, especialmente no versículo 21 do capítulo 17 de João. Ele, tratando dessa questão, ele fala que é fundamental a unidade para que aqueles que nos cercam, eles creiam que em Jesus Cristo e o recebam como Salvador, eles possam ter essa confiança, essa crença em Jesus Cristo, essa fé em Jesus Cristo, a partir da unidade do povo de Deus. Então aprendemos aqui com Cornélio que uma vida exemplar tem compromisso com a unidade, quando ele diz para Pedro: estamos todos aqui.
Então ele não pensava só nele, a sua vida não era egoísta, o bem que ele queria para ele queria dividir com os outros também. Por isso há esse investimento na unidade, essa prontidão aí na questão da unidade. Então essa é a segunda lição que a gente aprende nesse texto. Uma outra lição que a gente aprende aqui, irmãos, ainda nesse versículo que lemos, é que uma vida exemplar não negligencia a comunhão com Deus. Olha que o próprio texto diz aqui. Ele vai dizer assim: estamos todos aqui na presença de Deus. Essa é uma frase do próprio Cornélio. Estamos todos aqui, está lá no texto, versículo 33. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus. Ou seja, Cornélio tinha consciência da necessidade de Deus e dessa submissão a Deus, do desejo de manter essa comunhão com Deus. Ele tinha essa percepção da presença de Deus. Isso é fundamental também para a nossa vida como servo de Deus. Todos nós que caminhamos, que trabalhamos na causa do Senhor, que somos membros de uma comunidade cristã, temos que trabalhar o tempo todo, investir na nossa vida para que a presença de Deus seja marcante na nossa vida, nos nossos atos, no nosso comportamento, nas nossas palavras, em tudo que fizermos, tem que denotar, tem que manifestar a presença de Deus em nós. A presença de Deus tem que ser vista por aqueles que nos cercam. Não basta ser membro de uma comunidade cristã. Não basta ter o nome no hall de membros da comunidade cristã. Deus precisa ser visto, a presença de Deus precisa ser observada, ser vista na vida daqueles que professam a fé cristã. E Cornélio tinha essa manifestação muito viva na sua vida, ainda antes de ter aquela experiência que teve efetivamente quando da pregação de Pedro e da descida do Espírito Santo sobre os gentios. E, finalmente, nós aprendemos uma outra lição aqui com esse homem, com esse centurião, é que uma vida exemplar tem prontidão para ouvir tudo que procede do Senhor. Observe o texto, ele diz assim: agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Essa é a palavra dele para Pedro. Então ele está dizendo a Pedro: estamos aqui prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Ou seja, havia uma prontidão na vida de Cornélio para ouvir a palavra de Deus. Havia uma prontidão para conhecer mais a Deus, para saber mais sobre as coisas de Deus, sobre a obra de Deus. Tudo que envolvia a presença de Deus era de interesse de Cornélio. E aqui fica esse recado e fica aqui esse exemplo para nós hoje. Nós devemos procurar, assim como Cornélio, viver uma vida exemplar, viver uma vida em que a gente priorize o conhecimento de Deus, priorize também, como ele priorizou aqui, o compromisso com a unidade, o compromisso com a comunhão e o compromisso com a prontidão em saber tudo o que é possível saber sobre Deus, e tudo que é possível saber sobre Deus está na sua palavra. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, é o lugar onde nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos saber sobre Deus. Naquele período, ainda havia aparições, teofanias, que é a aparição dos anjos, representando a própria pessoa de Cristo, mas nesse período, nos dias de hoje, Deus nos fala pela sua palavra. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, e constantemente Ele nos fala pela sua palavra, mas nós precisamos ter prontidão, nós precisamos ter esse desejo ardente que havia no coração de Cornélio. Assim devemos também agir para que Deus possa atuar na nossa vida, no nosso coração, e se manifestar a
através dos nossos atos. Que Deus nos abençoe, abençoe também os nossos irmãos que estão participando conosco na noite de hoje, que todos sejam rica e abundantemente abençoados, assim como foi aquele servo de Deus no passado, nós podemos ser também hoje o Espírito de Deus habitando em nós, enchendo o nosso coração, da mesma forma que foi Cornélio, nós tenhamos essa prontidão para ouvir tudo o que há da parte de Deus, e tudo que há da parte de Deus para a nossa vida está na sua palavra. Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos irmãos, aqueles que participam conosco na noite deste dia. Irmãos, nós estaremos orando agora e queremos agradecer o dia de hoje que o Senhor nos deu e esse dia abençoado, que é o dia que o Senhor fez, agradecer por tudo aquilo que recebemos nesse dia. Nós queremos agradecer também, o Adilson pede para agradecer pelo seu Lincoln, porque ele já está em casa, ele teve infarto, estava internado, já está em casa, passa bem. Então nós queremos agradecer a Deus pela vida do seu Lincoln. Nós vamos continuar intercedendo pelas nossas igrejas, nossos pastores, tá? Os enfermos, os segmentos da nossa igreja, especialmente nossos idosos, por essa situação, né, que nós estamos vivenciando de pandemia, nossas autoridades, retorno aos nossos trabalhos presenciais, e também a gente continua orando por aquelas pessoas que oramos ontem, que estão com Covid, estão internadas. Aliás, a doutora Carla está internada e agora também o Maicon está internado. O Maicon é irmão do Manuel Ramos, enfermeiro lá de Seropédica, que está em casa. A Lucinéia também está com Covid, está em casa. Então, além desses três que nós oramos ontem, tem também o Maicon que está hospitalizado. Nós, então, vamos orar nesse momento, colocando diante de Deus e nas mãos de Deus todas essas pessoas que foram aqui mencionadas. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos o teu nome, te bendizemos, primeiramente para te agradecer pela recuperação, Senhor, daqueles que aqui foram mencionados, pelo dia de hoje, pelas nossas igrejas, pastores, ó Deus, nossos idosos, e também, Senhor, colocar diante de Ti a vida, Senhor, desses funcionários, colegas nossos de trabalho lá de Seropédica, que aqui foram citados, ó Deus, e que estão com Covid. Também, Senhor, pedimos que Tu tenhas misericórdia das nossas autoridades, ó Deus, abençoando a nossa nação, passando por esse momento tão difícil que nós estamos passando, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, retira de sobre nós o Teu juízo. Ó Deus, compadece-te da Tua igreja, do Teu povo, Senhor, do povo brasileiro, da nossa nação, dos estados brasileiros, ó Deus, não só do governo federal, da presidência da República, mas os governadores e prefeitos. Tem misericórdia, Senhor, para que hajam promulgando o bem, procurando o bem da população brasileira, de todos aqueles, ó Deus, que dependem das autoridades no cumprimento das suas funções e dos seus deveres. Abençoa-nos nesta noite, dá-nos uma noite de paz, Senhor, perdoe os nossos pecados. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos agradecer muito a Deus pela sua participação hoje, todos aqueles que estiveram conosco, participaram conosco nesta noite, foram mencionados aqui e tiveram aqui, apareceram aqui diante de nós, alguns não aparecem, mas nós queremos agradecer a todos indistintamente. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que Deus lhes dê uma noite muito abençoada de sono, que Deus revitalize, revigore a saúde, o bem-estar, tanto físico, emocional quanto espiritual, de todos os nossos irmãos, dando-lhes uma noite muito abençoada de sono. Deus os abençoe abundantemente. Amém.